A paz do Senhor, meus amados, a todos vocês que nos assistem, uma satisfação estar mais uma vez para compartilhar a mais uma pré-aula das lições bíblicas dominical da CPAD. Meus amados, estamos iniciando aí mais um trimestre e a lição muito boa, muito pertinente. Estamos iniciando aí e com certeza Deus vai falar poderosamente a cada um dos amados sobre uma questão importantíssima, que é uma realidade que a igreja precisa em todo o tempo estar focada. Então, nós vamos falar sobre a questão da batalha espiritual, um tema muito relevante para a igreja, mas que infelizmente ultimamente tem sofrido com algumas questões que não tem acompanhado a Bíblia, e nesta aula nós vamos tratar sobre esta questão. Antes de nós iniciarmos então a nossa aula por completo, eu quero já convidar você que não é inscrito a se inscrever no canal, se inscreva, dê ali o seu comentário, dê o seu like, compartilhe o vídeo, porque esse trabalho é feito com muita dedicação, com muito carinho, para que a palavra do Senhor continue alcançando vidas, porque sabemos que ela tem poder. Nossa lição de número 1, com o título Batalha Espiritual. A realidade não pode ser subestimada. Nosso textuário encontra-se em Mateus, no capítulo 26, no versículo 41, que nos fala assim: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A verdade prática é a seguinte: batalha espiritual é uma realidade bíblica que consiste na luta contínua da igreja contra o reino das trevas. A nossa leitura bíblica em classe está em 1 Pedro, no capítulo 5, do versículo 5 ao versículo de número 9. O objetivo geral é expor a realidade bíblica da batalha espiritual, identificando as crenças errôneas de uma pseudo-batalha espiritual. Os objetivos específicos são, primeiro, apresentar o conceito de batalha espiritual, ressaltando sua realidade bíblica e distorções. O segundo é pontuar as principais crenças da pseudo-batalha espiritual. E o terceiro é desconstruir, por meio da análise bíblica, as crenças da pseudo-batalha espiritual. Como já foi falado, o assunto é batalha espiritual, é uma realidade. E essa realidade é fundamentada pela Bíblia Sagrada. Lucas, no seu capítulo 10, do verso 17 ao verso 20, nós podemos usar esse texto para embasar essa visão, que fala assim: E voltaram 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu vi a Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Então vemos aí que Lucas nos traz esse embasamento de que é uma batalha, assim, uma peleja, que o Senhor nos deu autoridade para que possamos combater esse mal. Efésios, no capítulo 6, versículo 12, também nos fala algo sobre esse assunto, que fala assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Sendo assim, a nossa pré-aula ela tem por finalidade definir bem o que é batalha espiritual com base bíblica e também focar o que não é batalha espiritual, né? No intuito de orientar cada vez mais a igreja, os amados irmãos, sobre essa questão, né? Porque infelizmente há ensinos errôneos que deturpam a visão correta do que é a batalha espiritual na visão bíblica. Um outro ponto importante é que quero deixar para os amados que fique bem claro que o assunto ele não está tirando essa questão de que não há batalha. Há uma batalha espiritual, sim, porém há um modelo errado, e é isso que nós queremos desconstruir e mostrar o modelo correto dentro da visão bíblica. Nesse assunto tem um versículo que eu quero deixar para a igreja, para você que nos assiste,
Está lá em Efésios, no capítulo 4, do verso 13 ao 15, que ele nos vai falar assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Por que eu trouxe a visão dos amados nesse versículo? Porque Paulo ele traz esses versículos para mostrar que, infelizmente, há pessoas que trazem ensinos errôneos que deturpam a palavra de Deus. E o assunto da lição justamente de hoje é para que nenhum de nós venhamos cair em tipos de ensinos heréticos que fogem do padrão bíblico que o Senhor Jesus nos deixou por meio desses homens de Deus que, inspirados por Ele, escrevem. Ou seja, o ponto da batalha espiritual sabemos que é um movimento. Esse movimento ele tem colocado em xeque o posicionamento bíblico, trazendo ensinos que destoam do que temos por verdade. Então a nossa aula vai trabalhar, vai desconstruir isso para que a gente possa compreender bem. A batalha espiritual é uma realidade. Ela não pode ser negada, não pode ser subestimada, pode ser que alguém não aceite, mas ela é uma verdade. Então há uma batalha espiritual. Mas dentro dos moldes bíblicos, sabemos que o inimigo de nossa alma está ao derredor, bramando como leão, como Pedro nos relata. Então ela existe. E como que nós conseguimos repreender ou combater essa questão da peleja espiritual? Temos que combater com as armas certas, com a visão correta, e é isso que nós vamos falar. Podemos combatê-lo por meio da palavra de Deus, não por meio de rituais e atos supersticiosos, mas nos mantendo sóbrios e vigilantes em nossa fé naquele que tudo pode. Então, o foco está em Cristo. O foco nunca deve ser em cima de experiências humanas, mas exatamente em cima daquilo que o nosso Deus nos deixou. Outro fato é que, para que a gente compreenda bem essa questão da batalha espiritual, o mundo ele jaz no maligno, como João ele nos traz. Quando o mundo jaz no maligno, não estamos dizendo que toda a criação é má, mas só para que os irmãos possam compreender, na tradução NVI, o tradutor ele colocou bem assim para nós, dizendo assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Então não é a criação, o cosmo, né, como nós vemos lá também em João 3,16, porque Deus amou todo o cosmo, o mundo, de tal forma que deu o seu Filho. Então, o que João quer combater é o sistema desse mundo que combate a Cristo, o sistema desse mundo que infelizmente quer parar o avanço da palavra de Deus. Então João encoraja que os seus leitores deixem de amar esse sistema corrompido, deixem de amar tudo que está dentro desse mundo na questão, seja de empresas, ideologias, seja no modo de agir, ou seja, as coisas que afastam o nome de Deus ou que negam a existência de Deus. Então, ou seja, esse sistema invisível que João está rejeitando, por quê? Porque é ele que influencia as pessoas a rejeitarem o reino, a dizer que o reino não existe ou a negar o próprio Cristo. Então, Paulo, lá na carta para os de Éfeso, no capítulo 2, o verso 2, ele mostra muito bem também essa questão. As pessoas que são conduzidas por esse sistema. Então, Efésios 2,2 nos coloca assim, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, estamos tratando de algo invisível, mas real, que tem uma influência sobre a humanidade e que quer combater a palavra de Deus e o avanço do reino. O
coisa muito clara é que o reino, o bem, sempre há de triunfar, porque o nosso Deus, ele é todo-poderoso e tudo está sob o seu domínio. Essa batalha em que o mal tenta parar o reino de Deus é uma realidade diária que a igreja sofre. Contudo, sabemos que o Espírito Santo, ele nos capacita, tem nos capacitado a resistir todas essas afrontas e essas lutas. Por isso que o cristão, ele deve ser verdadeiro e estar servindo a Deus em espírito e em verdade, né? Então, toda essa investida das trevas, nós conseguimos combatê-la por meio do poder de Deus, porque o poder é dele, a glória é dele, a virtude é dele, né? E o que nós, como servos, podemos fazer é estar disposto a obedecê-lo, a fazer a sua vontade, a orar, a meditar na palavra, a jejuar, a anunciar o reino, e por meio da força e do poder que provém de Deus, a busca da santidade em Deus, para então fazer essa obra e nós combatermos, né, essa peleja. Toda vez que alguém se dispõe a pregar o reino, a falar do amor de Cristo, a ser uma pessoa honesta, anunciar o evangelho, já há uma batalha espiritual, porque o inimigo, ele não quer que o reino avance, que vidas sejam alcançadas. Por isso que o crente precisa estar vigilante, precisa estar sóbrio. Quando eu busco a santidade, quando eu oro, quando eu jejuo, isso gera uma intimidade para com Deus. Ou seja, sou conhecido de Deus. Não que isso me dá um poder sobre-humano, que eu seja fortalecido, que eu seja, por meio do meu esforço, capaz de fazer alguma coisa. Mas a grande questão é que a ação de eu orar, a ação de eu jejuar, de ler a palavra num propósito de estar com Deus, manter um relacionamento com Ele, acaba proporcionando esses sinais, essas maravilhas que o próprio Deus opera. E aí então a batalha espiritual ela é combatida da melhor forma possível. Tiago, no capítulo 4, no versículo 8, ele nos orienta o seguinte: chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Então, a Bíblia nos orienta a buscar em Cristo, em Deus e no Espírito Santo esse revestimento para que a batalha espiritual realmente possa ser combatida de maneira correta. Efésios 6, do versículo 10 ao 13, nós também temos uma orientação, a qual Paulo nos fala assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Notemos que a força é de Deus. No versículo 10, o poder vem dele, o revestimento é com as armaduras dele, no verso 13. Isso deve ser feito diariamente, para que possamos resistir, estarmos firmes. Quando Paulo ele coloca essa palavra resistir, ele usa um termo no grego, antisteme. Antisteme. E antisteme provém de outras duas palavras, anti e histeme, ou seja, anti é contra e histeme resistir, resistir contra, estar firme. O contexto de Efésios 6 fala de um soldado, de um combatente, e aí nós vemos ali que ele usa uma armadura para então ele estar pronto para esse combate. E ao resistir, ou seja, quando o inimigo vier contra-atacar numa luta campal, tete a tete, né, cara a cara, a sua posição não pode ser baixada, manter firme. Mas não é com qualquer coisa, são com as armaduras de Deus, com as armaduras que Ele fornece. E quando eu sim uso essas armaduras espirituais de Deus, que nos foi dada por Ele, aí então é possível combater essa peleja, essa batalha espiritual. Porém, o que não é batalha espiritual é a visão errônea de que para combater o mal na vida
de um indivíduo, é necessário uma entrevista dos antepassados, de pessoas que já morreram. Ou seja, e aí que entra o foco da lição, combate a esse tipo de coisa. O que eu vim mostrando para os amados é como que é a batalha espiritual no molde bíblico. Porém, na década de 60, isso se tornou conhecido por conta de um missionário que passou a usar esse tipo de coisa para alcançar as pessoas para o reino. Vou falar um pouco mais para frente sobre essa questão. E um dos métodos utilizados é esta questão hoje. As pessoas fazem entrevistas para tentar descobrir de onde ou qual pessoa da família pecou ou errou, porque essa pessoa hoje agora tem um problema espiritual grave, para então quebrar essa maldição espiritual. Não, isso não existe, isso na verdade é uma heresia que essa lição quer combater. Então, ou seja, o pecado é combatido, o mal é combatido pelo poder do nome de Jesus, com as armas que Ele nos fornece, com as armas que Ele nos dá. Em Mateus 11, 28, vemos o chamamento de Jesus: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ou seja, em Cristo a gente tem repouso, em Cristo a libertação, em Cristo a consolo. O cristão verdadeiro não se interessa pelo oculto. O cristão verdadeiro, ele busca conhecer mais de Deus e estar em Deus. João no capítulo 4, no versículo 14, ele fala assim, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. A solução é Cristo. A solução está em Cristo, não em rituais por visões humanas, mas sim por meio da palavra e da visão de Cristo. Então, ou seja, o oculto, que até é uma base dessa visão errônea, desse movimento que é chamado movimento de batalha espiritual, ele até remete ao ocultismo. O cristão não precisa buscar as coisas ocultas numa questão mística, nunca pode ser interpretado ou alcançado, mas o cristão precisa buscar ao Senhor, conhecê-lo, estar nele, porque Ele é a verdade. Jesus é o nosso caminho, a verdade e a vida. Lá em Oséias, no capítulo 6, no versículo 3, há um versículo que nos fala assim: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E quando eu faço isso, quando eu estou nele, ou seja, todo mal é combatido, toda e qualquer seta ou opressão do maligno cai por terra, porque eu estou buscando uma coisa palpável, tangível, que é o Senhor. João 8, no verso 31 e 32, Jesus fala assim, Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele: se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Então esse é o resumo do nosso primeiro tópico. Então, ou seja, em Cristo a libertação, por meio dele, da palavra dele, da santificação nele, em servir a ele, coração aberto e quebrantado. Tópico 2, ele vai falar das principais crenças dessa pseudo-batalha espiritual. Então, essa visão errônea de batalha espiritual se tornou conhecida após a publicação da biografia do missionário inglês, James O. Fraser. Ele foi missionário ali na China, nasceu em 1886 e morreu em 1938. Então, ou seja, esse missionário não teve sucesso no seu trabalho ali na China, então ele começou a aplicar certas metodologias, começou a aplicar certas atitudes para que pessoas fossem alcançadas. E aí, ou seja, acabou gerando-se algo muito errôneo, que desde a década de 90 para cá as igrejas estão sendo bombardeadas com esse tipo de visão. Então, ou seja, além de Fraser, nós também temos Charles Peter Wagner, outra pessoa também que propagou muito essa questão da batalha espiritual. E o que é de errôneo nessa visão? Vou colocar 3 pontos aqui que eles entendem por uma verdade, que é: todo mal é demoníaco,
Eles colocam que há espíritos territoriais que dominam certas áreas do mundo. Eles também colocam que é real a questão da maldição hereditária. Mas tudo isso não tem base bíblica. É isso que nós queremos tratar neste vídeo. Então, novamente deixamos claro que a batalha do mal, ela é real, ela é verdadeira sim, mas dentro dos moldes bíblicos. Porém, da maneira como alguns querem interpretar isso, algo errôneo, porque a salvação está em Cristo, em servir a Ele e fazer a vontade dEle. Então, ou seja, anjos existem, demônios, eles existem, mas muito maior do que isso é o nosso Deus, que é poderoso em todas as coisas. Então, na visão de Fraser e de Charles Peter, ou seja, há demônios territoriais que regem certas áreas e por isso o Evangelho não pode ser propagado. Meus irmãos, é inadmissível aceitar que um ser possa ser maior do que o próprio Deus, o próprio Criador. Então, se há alguém valente, lá em Mateus, no capítulo 12, verso 29, há um mais valente ainda, que é o próprio Jesus. Ele entra na casa desse valente, manieta esse valente, ou seja, pega todos os seus despojos ali, ou seja, libertam as pessoas que estão cativas. Então, ou seja, toda a visão está em Cristo. Deus é soberano, todas as coisas estão debaixo do seu poder. Então é errôneo imaginar esse tipo de visão de que um demônio domine ou impeça ou proíba, de certa maneira, a pregação do Evangelho. O que sabemos é que há demônios, há espíritos que influenciam lideranças, influenciam pessoas, mas que o reino de Deus está propagando e continua propagando, porque nosso Deus é poderoso em todas as coisas. Essa visão que é colocada foi pensada de Daniel 10 e 13. Então, Fraser, como os demais que pregam essa batalha espiritual, não são só esses dois, há vários outros nomes que defendem essa visão, mas eles pegam o versículo de Daniel, capítulo 10, versículo 13, que fala sobre a questão do príncipe da Pérsia, que impede que a mensagem de Deus chegue até Daniel. A visão ali não é de um demônio que domina uma região, mas sim que há uma peleja espiritual no plano celeste. Isso é um fato. Então Daniel está abordando essa visão, mas que esses homens entendem como esses demônios territoriais. Então, ou seja, há essa peleja. Toda vez que alguém prega, anuncia o reino, fala do amor de Deus, mas Deus é poderoso e soberano para subjugar essas hostes do mal que tentam parar a igreja. Para que os irmãos possam compreender claramente isso, tem a passagem de 2 Reis, no capítulo 6, verso 17, onde ali vemos um relato de que o moço do profeta sai e vê aquele exército e fica desesperado. Mas o profeta ora e mostra que muito maior do que esses é o nosso Deus que está ao nosso derredor. Então, 2 Reis, no capítulo 6, verso 16, nos coloca assim, ele diz: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Não é necessário que a igreja busque profetas, que a igreja busque pessoas ou faça entrevistas para tentar descobrir o que aconteceu no passado e o que está refletindo na sua vida hoje. Não. Basta crer em Jesus, fazer a vontade dele, porque como nesse versículo que eu coloquei, maior é o que está conosco, nosso Deus, Jesus Cristo, que nos dá poder, capacitação, virtude e força para combater este mal. O inimigo está ao derredor. Porém, como relata em Salmos 145, verso 18, perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. A Bíblia é clara em dizer que o pecado de uma pessoa ele não pode ser cobrado de outra. O que é existente, o que de fato existe, é a consequência do mesmo, em permanecer pecando como seus antepassados pecaram. Então, ou seja, era uma visão também do povo de Israel que entendia que havia essa transferência, ou seja, meu pai pecou, então eu pago por isso, por esse mal. Não, de forma alguma. Nós vemos ali em Ezequiel mostrando que isso não é uma verdade.
Quando a gente olha para Ezequiel no capítulo 2, Ezequiel capítulo 2, no verso 2, vemos que ele orienta, né? Ou seja, que havia esse costume ali na época, de que os pais pecaram, então eu sofro. Não, de forma nenhuma. Então, porém, o Senhor ele vai orientar o povo por meio do profeta, né? No partir do versículo 3 de Ezequiel 18, que não é dessa maneira, que o Senhor ele vai atuar de um jeito justo e coerente, porque o nosso Deus ele é santo, ele é justo. Então, no verso 18, 19 e 20 também, nós vemos o Senhor orientando ao profeta. Ele fala assim, seu pai, porque praticou a extorsão, roubou os bens do irmão e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá pela sua iniquidade. Mas dizeis, por que não levará o filho a iniquidade do pai? Porque o filho procedeu com retidão e justiça, e guardou todos os meus estatutos e os praticou. Por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade dos filhos. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então Ezequiel nos mostra que essa visão errônea que eles tinham na época, de que os pais comiam uvas verdes e os dentes dos filhos embotavam, ou seja, os pais pecavam e a culpa recaía sobre os filhos, de maneira alguma. Ezequiel é mostrado isso não é uma verdade. Ou seja, o que existe é a consequência daqueles que permanecem nos pecados e nos erros dos pais. Aí sim, essa culpa, né, essa cobrança vai recair entre a terceira e quarta geração. Não que há uma maldição hereditária, porque o nosso Deus não atua dessa forma. Então, ou seja, essa visão do movimento da batalha espiritual, ela cai por terra, porque a própria Bíblia nos orienta de que não é assim. Outro ponto importante é saber que todos aqueles que estão em Cristo, que aceitaram Ele como seu Senhor e Salvador na sua vida, né, ele passa a servir a Deus, ele sai do estado de morte espiritual para a vida espiritual. Por que eu estou dizendo isso? Porque, felizmente, esses que defendem o movimento da batalha espiritual, ou seja, essa pseudo-batalha espiritual, entendem que o próprio crente que serve a Deus pode ser possesso por demônios. Isso é algo que a Bíblia refuta, que a Bíblia combate, e mostra que aquele que está em Cristo, nova criatura passa a ser templo do Espírito Santo, como Paulo relata ali em Coríntios. Então, ou seja, eles entendem que o ser humano, ele pode sim, ou seja, aqueles que servem ao Senhor, pode sim, por alguma razão, ser dominado por um demônio, né? Eles entendem que o demônio esconde-se na carne, no corpo da pessoa, enquanto que o Espírito Santo habita o espírito do homem. Ou seja, é antibíblico isso. Não pode na mesma fonte jorrar dois tipos de água, de forma alguma. Porém, esses ainda entendem e pregam e ensinam que um cristão verdadeiro pode ser possesso por demônios. Na verdade, o que pode acontecer é uma pessoa que frequenta o templo, frequenta a igreja, mas que verdadeiramente não tomou a decisão de servir a Cristo, ser possesso por algum espírito imundo, por algum demônio sim, mas um crente fiel em Cristo de forma alguma, porque agora ele saiu das trevas e está na luz, servindo ao Senhor, né? Então, ou seja, o Espírito Santo passa a fazer morada nesse templo que é o corpo dessa pessoa. Então, ou seja, esse espírito imundo não tem poder sobre essa vida. Talvez o cristão possa sofrer tentações, ele possa sofrer alguma investida do diabo, mas em Cristo nós podemos muito mais, né? Como já foi falado, não é possível jorrar na mesma fonte dois tipos de água. De modo algum é possível ter o Espírito Santo e ao mesmo tempo ter uma possessão demoníaca escondida, alojada no corpo do crente. Esse ensino muitas vezes ele é difundido, né, nas igrejas neopentecostais. Isso é um erro que a igreja deve combater e nós não podemos aceitar a isso. Já no tópico 3, o que nós vamos ver? Nós vemos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Com base nela que devemos caminhar. Não devemos ser conduzidos por experiências humanas, mas sim pela palavra e orientação
do Espírito Santo de Deus. Ou seja, ele sim, por meio da palavra, o Espírito Santo que deve conduzir o homem. Todas as experiências dessa pseudo-batalha espiritual, elas tiveram base na experiência humana, em entrevistas com demônios. Ou seja, eles compreendem isso por meio de entrevistas de expulsão de demônios, que esses demônios falam seus nomes, que esses demônios colocam de que forma que eles atuam. Isso deve ser combatido, porque isso não é fato real. Imagina uma doutrina baseada no depoimento de um demônio. De forma alguma. A base que nós temos é a Bíblia Sagrada, e ela é nosso instrumento, é a nossa bússola, é o nosso norteador para que possamos combater esse bom combate por meio da palavra de Deus. Por essa razão, há tanta aberração nesses ensinos heréticos e antibíblicos. O cristão verdadeiro, ele pode ser tentado, mas de forma alguma possesso por um espírito imundo. Por quê? Porque se ele está em Cristo, ele vai estar revestido com as armaduras espirituais de Deus. E essas armaduras, ou seja, cada componente, o passeio da salvação, né? Ou seja, a espada do Espírito, com o escudo da fé, ou seja, tudo isso é um aparato para que a gente possa combater essas hostes do mal por meio da Bíblia Sagrada. E quando eu uso isso de maneira correta, o mal é vencido, o mal é combatido pelo poder de Deus. Ou seja, nós vamos vencer o mal com orações de revestimento, a gente não vai vencer o mal combatendo por entrevistas de antepassados, nós vamos combater o mal pelo nome, pelo poder de Jesus Cristo. Né? Há uma batalha espiritual sim, que é combatida de forma correta, por meio da fé em Cristo, por meio da oração, por meio do jejum, né? Ou seja, por meio da leitura e do cumprimento da palavra do Senhor. Né? De forma alguma nós vamos combater o mal com a Bíblia aberta sobre uma estante ou sobre uma mesa. Ou seja, o mal é combatido pelo cumprimento das sagradas letras e em cumprir o desejo do Senhor. Portanto, meus amados irmãos, devemos ser firmes, constantes, sempre abundantes na obra de Deus, né? Vigiando, orando, para quê? Para que não venhamos a entrar em tentação. Né? Muitas vezes o crente cai pela própria tentação, ou seja, por não vigiar, por não cumprir os mandamentos do Senhor, porque nem tudo é demônio, né? Nem tudo é demônio, que é outra visão que essa pseudo-batalha espiritual coloca, que tudo é culpa do demônio. Se acontece qualquer coisa de ruim, é culpa do demônio. Se acontece alguma catástrofe, é culpa do demônio. Então, essa endemonização geral das coisas, isso é um ensino herético, e nós vamos combater, temos que combater esse mal para que a igreja não venha cair no ceticismo. Né? O conceito de batalha espiritual, segundo os neopentecostais, o movimento que recebe esse nome, de modo algum pode receber crédito pelos seus feitos. Ou seja, como relata Salmo 24, verso 1, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então que a gente possa estar firmes, servindo ao Senhor e fazendo a sua vontade. Para que a gente possa então concluir essa lição, há necessidade de equilíbrio para que os exageros dessas aberrações doutrinárias não levem o crente ao ceticismo, porque a batalha espiritual existe e ninguém deve subestimá-la. Né? Os fatos estão registrados na Bíblia e nenhum cristão ousa negar essa realidade. Por outro lado, os crentes devem ter maturidade suficiente para não entrar no fanatismo, mas discernir entre o que é verdadeiramente espiritual e o que é uma manipulação esotérica. Então, ou seja, toda essa visão da pseudo-batalha espiritual, ela acaba caindo no campo do esoterismo, acaba caindo no campo do ocultismo, e nós não cremos nisso. Nós cremos no algo palpável, tangível, verdadeiro, que é Jesus, porque, como eu já disse, Ele sim é o nosso caminho, Ele é a verdade plena, Ele é a vida, e nele devemos manter a nossa fé. Meus amados, desde já eu quero agradecer
assiste. Então essa foi a nossa primeira aula, uma introdução, né, sobre todos os assuntos que iremos tratar nesse trimestre, falando então sobre a batalha espiritual. Ela é real, ela é verdadeira, mas que ela deve ser combatida do modo bíblico, o modelo que Cristo nos deixou, o modelo que está na palavra. E aí sim a igreja vai permanecer triunfante, vencendo pelo poder do nome de Jesus. Deus abençoe a todos e a paz do Senhor.